Casa Velha é a inspiração para um projeto sobre ecologia e espiritualidade. E, recentemente, o Papa incluiu este projeto no manual com boas práticas para a conversão ecológica. Margarida Alvim é a alma deste projeto e hoje vai nos apresentar. Ela está connosco. Margarida, boa tarde, obrigado por estar connosco. Estava a dizer que nos vai apresentar este projeto, a sua Casa Velha, no que ela tem de ecologia e de espiritualidade, não é? É um projeto pessoal este, ou de que forma é que ele se foi transformando numa ideia que tinha para ser um projeto de uma associação, assim constituído, para ser um projeto de uma comunidade? É um projeto de conversão pessoal, de vocação pessoal, que começou há mais de 10 anos, também comigo, sim, como membro desta família. Nasci e cresci aqui, fui para Lisboa estudar, como muitos de nós que vivemos nas zonas rurais do nosso país fazem, e a certa altura foi preciso, houve aqui uma crise geral da terra e das pessoas na Casa Velha, e houve aqui este convite, este desafio a vir cuidar da quinta, que estava em grande declínio, cuidar da família. E isso foi... Cuidar da casa comum. Cuidar da casa comum, Não é? porque esta casa, de facto, sempre foi gerida em comunidade, era de vários irmãos na altura, do meu pai e de alguns tios, gerida em comum, também com este sentido do bem comum desde sempre, também em relação com a aldeia, mas de facto foi este cuidar da casa comum antes mesmo da encíclica ter aparecido. Foi assim um grande desafio. Há uma grande comunidade de Casa Velha que já ligada à casa aqui fisicamente, mas vai estando ligada à casa também com esta associação. Podemos conhecer todo este projeto? Sim, claro que sim. Obrigado então. Obrigada pela oportunidade também. Conhecer o projeto e sobretudo essas grandes dimensões que foi abrindo a muitas pessoas e também à dimensão da espiritualidade e da ecologia. Ecologia e espiritualidade foram assim duas palavras que surgiram quando sentimos que era o tempo de tornar a Casa Velha uma missão conjunta, não apenas da família, mas de quem já se ia juntando a nós neste projeto. E desde o princípio, os jesuítas e as Irmãs Escravas do Sagrado Coração de Jesus e vários amigos de muitas origens, formações, idades, etc. E quando percebemos, assim, num dia de reflexão, de discernimento, de oração, com 20 pessoas que já muito envolvidas nesta missão, em 2012 saiu esta decisão de constituir uma associação sem fins lucrativos. E pronto, para constituir uma associação é preciso escrever estatutos, dar um nome, e nessa altura foi um exercício de, no fundo, escrevermos o que intuíamos que seria a nossa missão, mas ainda sem saber muito bem onde íamos parar. Ecologia e espiritualidade pareciam definir bem, porque a ecologia é este cuidar da casa, sim, comum. Na altura não era assim tão abrangente, foi-se tornando cada vez mais comum, e a espiritualidade neste movimento de sair, movidos pelo Espírito para o bem, para cuidar, e por isso parecia-nos algo que nos apontava o ponto de partida, esta moção do Espírito, e também a missão, este movimento de cuidado, e por isso ficou. E ficou muito bem, diria eu, não é? Nós sem termos esta noção de casa comum, falávamos da nossa casa, não é? Um conceito também coletivo, sim, em torno de uma casa, de uma quinta, sim, de uma aldeia, da nossa terra, não é? Sim. E que a encíclica do Papa veio alargar. E tudo isso se materializa aqui, neste projeto. Sim, e quando a encíclica Laudato Si foi publicada em 2015, foi mesmo assim um momento de muita alegria por reconhecer que era qualquer coisa que de facto estávamos a dar resposta de uma maneira muito simples, mas tudo o que líamos na encíclica, o cuidar da terra tem que estar ligado ao cuidado das pessoas, ao cuidar destas relações, não é? De uns com os outros, com a terra, com Deus, e também esta resposta existencial que todos procuramos, no fundo, qual é o nosso papel neste mundo, como parte da criação,
E quando nos sentimos parte de algum... O sentido de pertença, o sentirmos acolhidos e amados é o que nos... É o motor certo, é a alavanca certa para cuidar e para amar. E acho que, no fundo, a grande vocação de todos nós é essa. Portanto, tão simples. E porque a casa estava tão frágil e continua, era uma casa em reparação. É como uma casa comum. É como uma casa comum, é como uma casa comum. E é, de facto, assim, quase como uma parábola, uma grande parábola da casa comum, na sua fragilidade, mas na sua beleza, no espanto também com esta natureza que nos envolve. O ambiente desta casa é um ambiente de encontro, não é? De diálogo e de encontro também com a natureza, de cuidado da natureza. E nós já vamos também percorrer esses espaços. Antes, Margarida Alvim, pedia-lhe só que nos recordasse essa decisão de deixar Lisboa e vir para a Casa Velha, para Orém. Eu costumo dizer, e porque não posso não dizer, porque é aí que começa a história, que a Casa Velha é um grande exercício espiritual e começou também, começa sempre, todos os projetos coletivos começam com histórias pessoais e começou também com este apoio da espiritualidade inaciana, dos exercícios espirituais, que no meu caso concreto me foram ajudando a ler a realidade de há 10 anos atrás, em uma realidade de facto que me chamava a vir, a voltar a casa. Eu estava em Lisboa, fui estudar para Lisboa, engenharia florestal, fiquei a trabalhar muitos anos em Lisboa, mas comecei a ter que vir aos fins de semana, quase que porque a realidade o impunha, de cuidar da família, cuidar desta casa, desta quinta, com as minhas irmãs, somos 4 raparigas, íamos nos revezando, mas de facto foi sempre algo que foi mexendo muito comigo por dentro. E a pergunta, mas por que não voltar e ficar e cuidar mais integradamente, foi saindo, só que não é fácil mudarmos a vida toda por uma realidade que em crise, não é? E ver a possibilidade nessa crise só foi possível porque de facto pusemos essa questão a um outro nível, a um nível da espiritualidade. E esse sentido de experiência, de vivência, foi o que nos, no fundo, ser lugar de relação, de encontro e de conversão, foi nos mostrando o que já tínhamos escrito nos nossos estatutos e cada vez mais se vai confirmando, não é? E nós já vamos voltar aqui a esta varanda da Casa Velha, porque, enfim, felizmente que visitamos a Casa Velha na altura em que estão a tirar a cortiça dos sobreiros aqui do redor, não é? Sim. E se calhar temos aí uma imagem muito interessante deste ciclo da vida, do ciclo da natureza e do cuidado que é necessário colocar em todos os recantos. Do cuidado e da espera e da paciência, não é? Isso, porque isso. Ao longo destes anos temos vindo a assumir o que hoje em dia assumimos como valores, os nossos valores, 8 valores, que têm muito a ver com este ritmo da vida, da natureza, e fico feliz por podermos estar aqui hoje, neste ano de tiragem de cortiça. Começou hoje, exatamente, portanto é assim um batismo desta tirada de cortiça deste ano, porque só de 9 em 9 anos acontece, portanto, e é interessante porque está a acontecer num ano de crise outra vez, com toda esta pandemia e com todas as consequências. As origens disto foram em 2010, não é? Exatamente, e por isso... Também em crise. Também em crise, e por isso vem-nos dar este alento, neste ano em que provavelmente quase que não vamos ter... Hoje em dia a Casa Velha, entre março, outubro, novembro, é assim, quando temos mais gente, seja pelo turismo, seja pelas atividades, pelos campos de férias. Este ano quase nada, quase que não vamos ter turismo. Tivemos agora esta semana até um bocadinho, aproveitando este pousio forçado, como nas terras de vez em quando tenho que descansar para continuar a dar fruto. Pensámos que sim, que era um tempo então de olhar e perceber e enraizar melhor toda esta história. E o facto de se tirar a cortiça também por um lado é isso, é um sinal de esperança e é uma receita que nos vem da terra e que nos apoia neste ano difícil. Gemo restolho triste e solitário,
que canta ao tom do velho campanário. Geme o restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor. Uma receita que vem da terra, nós verificámo-lo precisamente neste dia, quando a cortiça é retirada aqui dos sobreiros. Que imagem é esta e que inspiração é esta, de facto, que este dia oferece à Associação Casa Velha? Oferece uma imagem grande de confiança e de respeito pelo ritmo das coisas, pelo ritmo de cada um de nós e pelo ritmo da terra, que nos ensina tanta coisa. Muitas vezes corremos com tanta pressão de sucesso, de resultados, de indicadores, e forçamos relações que depois até podem dar fruto hoje, mas rapidamente se esgotam. E a sustentabilidade e o papel e o cuidado com as relações uns com os outros e com a terra, aqui encontramos esse equilíbrio, e por isso é muito uma escola de paciência, porque é preciso esperar 9 anos, é uma escola de esperança, por perceber que não temos que controlar tudo, não temos que fazer tudo, temos que nos respeitar nos nossos limites. E muito isto de respeitar os limites, porque o viver os limites é essa a grandeza, é isso que transforma. Nós vamos vendo a cortiça cair e a imagem ou a ideia que ia pensando sempre era na valorização da matéria-prima, daquilo que a terra dá. Exato, não é? Exato. Aquilo que a terra dá e que nos dá tão generosamente e tão gratuitamente. E por isso podemos olhar para um sobreiro e ficamos com um lugar mais acertado e justo do nosso papel de colaboradores da criação e de ligação entre tudo, e por isso hoje em dia falamos muito no ecossistema da Casa Velha, que é esta relação com esta terra que sustenta gerações e gerações. Este sobreiro terá uns 200 anos, o carvalho lá embaixo terá uns 500. Eu vou passar e eles vão continuar, e tantas vidas que aqui passaram, tantas pessoas como nós, das gerações anteriores, quiseram e desejaram cuidar bem desta terra, e que isso seja também assim o contributo que damos. Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho. É preciso penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração. Margarida, fala-nos agora do plano estratégico que tem toda a quinta, que tem a associação, do cuidado da casa comum e espiritualidade. O plano estratégico foi feito, acabámos de o fazer há uns meses, no âmbito do programa Cidadãos Ativos da Fundação Carlos Gulbenkian. Foi uma feliz coincidência, passados estes 10 anos, poder olhar para uma intuição estratégica, diria eu, porque há 10 anos, de facto, o que temos hoje não foi de todo planeado. Havia esta intuição forte e que nos foi guiando, e o plano confirma, porque na primeira parte do plano foi muito olhar para a nossa origem e identidade, e confirma-se muito a nossa missão, a nossa intuição, e no fundo agora é olhar para a frente, para os próximos 5 anos, e como é que podemos ser fiéis ao que já fazemos e que faz sentido fazer, porque também houve um trabalho de diagnóstico e de auscultação da comunidade local, com várias entrevistas,
e também o cruzamento com a própria Laudato Si. Portanto, o fio condutor do nosso plano estratégico é esse, é a realidade, como o Papa Francisco tanto gosta de dizer, e eu tanto aplico todos os dias: a realidade é superior à ideia. A realidade, a origem, a Laudato Si, e sai esta visão, é sempre um exercício, este sonho que dissemos numa frase curta, mas muito certeira, que é constituirmos lugar de relação catalisador de conversão ecológica. E é uma visão que, pronto, começamos por aí e depois delineamos o caminho que vamos ter que percorrer até aí chegar. E por isso temos vários objetivos estratégicos para os próximos anos, 2 de sustentabilidade, 3 de conversão ecológica, e também apontámos um mapa da estratégia para aí chegar, que nos vai ajudar a ter um maior foco à sustentabilidade e também conseguirmos a estrutura, a capacidade de organização e de gestão para responder a tanta coisa que já acontece, porque a Casa Velha começou na pequena semente de grão de mostarda e é uma grande árvore hoje em dia, mas continua a ser o pequeno semente frágil e também é muito forte, e fiquei muito feliz por 3 coisas que se dizem aí e que não são muito óbvias de se dizer num plano estratégico, que é, além dos nossos valores que assumimos, como o viver, agradecidos, atentos e disponíveis, em verdade, comprometidos e atentos, em comunhão, alegria, há 3 estados identitários não óbvios, que é a nossa fragilidade, o ser um projeto inacabado e um projeto simples, que à partida seria uma fraqueza que gostaríamos provavelmente que acabasse por ser debelada ao longo destes anos, e aqui assumimos que é algo que será sempre presente e que será uma força para a nossa visão. E por isso sermos catalisadores de conversão ecológica é de facto isso que acontece em nós aqui, porque vamos nos convertendo a esta fragilidade que existe aqui e dá esperança. Margarida, e nós vemos esta casa preenchida. Quem passa pela Casa Velha? Que grupos por aqui passam? Há o turismo rural, não sim, é? Mas há muito mais que isso, ou o propósito vai muito além desse turismo rural? Sim, o turismo rural, que acabou por começar, é um meio para... Foi visto desde o início como um meio para este projeto da Casa Velha, um meio de sustentabilidade também, mas conjugam-se aqui várias comunidades, a família, os turistas que recebemos. Há um grupo de voluntários que vem uma vez por mês, que se chamam Atravessados, por causa desta aldeia que se chama Valtravesso, e porque se atravessarem também assim nesta missão e na sua própria vida. Por isso é uma comunidade de voluntários com 4 componentes importantes: oração, vida em comunidade, missão e este cuidado da Casa Velha. São jovens entre os 20 e os 30 anos que vêm dos diferentes pontos do país, a começar pela aldeia, mas de Lisboa, Porto, Elvas, enfim, todos os anos, e já vamos fazer 10 anos de Atravessados. E é um grupo assim muito onde de facto este lugar de relação se experimenta na diversidade que aqui se junta. O projeto ganha vida, ganha rostos humanos. E ganha vida nesta aldeia. Há novas relações com as crianças. Fazemos uma colónia de férias todos os anos com 80 adolescentes e jovens daqui do concelho. Com as crianças vêm as famílias, porque nunca houve uma atividade deste género aqui. Portanto, é um grande momento de encontro onde podemos crescer nestas 3 relações, e por isso a dita conversão ecológica a acontecer, e cada um a perceber que tem um lugar nesta comunidade, tem um lugar nesta terra, desde pequeninos trabalharmos isso. E há um contacto direto com a terra mesmo? Há um contacto direto com a terra, há um tempo de trabalho na quinta, ao longo das estações fazemos coisas diferentes, desde limpeza de mato até horta, até rega, até apanha de tanta coisa que a terra nos dá.
Terminamos este nosso encontro aqui na Casa Velha, junto de um local emblemático, este carvalho que, dizia Margarida, é o sítio para as fotos de família. É o sítio onde temos uma fotografia, nós muito pequenas, ao colo do meu pai, ali debaixo. Hoje em dia, simbolicamente, é onde também tiramos sempre uma fotografia com os grupos que cá passam. E por isso também é quase o símbolo desta pequena semente que se fez uma grande árvore que dá abrigo a tanta gente, que nos dá abrigo em tantas ocasiões. E é um lugar onde fazemos sempre memória desta casa, dos que antes de nós cuidaram, a família que há 4 gerações que cuida deste lugar. E também é onde desafiamos e marcamos assim cada pessoa, cada grupo, cada criança que aqui passa a sentir-se parte desta história, agradecido por um lado, comprometido pelo outro. E é uma história que é cada vez mais universal, deixe-me chamar assim. Esta inclusão que o Vaticano quis fazer no manual para o caminho para o cuidado da casa comum, que publicou agora muito recentemente, com 200 propostas. Um exemplo é a Casa Velha. Um exemplo é a Casa Velha e foi assim uma grande surpresa, uma grande alegria. Mais uma vez, passados 5 anos, receber esta confirmação, é quase como se estivesse aqui a acontecer, assim, silenciosamente, uma troca de correspondência com o centro da igreja, com esta periferia, o centro que vem até nós e desta maneira tão surpreendente, pequenina, somos uma referência entre 200, mas que deu muita alegria a todos e que nos confirmou mais uma vez, porque é que seremos referência? Porque a nossa pequenez se espalhou e chegou aonde há decisões de fundo sobre estas questões, por um lado, e por outro que vamos sendo ponte entre as pequeninas referências, essas 200 que aparecem do mundo inteiro em rede, fazem esta elevação deste cuidado da casa comum que se torna referência comum, global, e por isso nos encheu também de alegria e nos continua agradecidos, continuamos ainda mais comprometidos com este projeto. E confirma que, de facto, espiritualidade e conversão ecológica estão juntas. Estão juntas porque nos fazem ser nós mesmos lugar de relação e de conversão, e por isso o nosso cuidado vem de dentro em atenção ao que nos rodeia e como parte do que nos rodeia. Margarida, agradeço muito termos apresentado assim este projeto da Associação Casa Velha. Obrigada a nós. Muito obrigado e felicidades para este trabalho. De facto, um projeto onde vemos uma grande parceria entre espiritualidade e conversão ecológica, na linha da encíclica do Papa Laudato Si, na linha também deste manual que mostra de facto o caminho feito nessa área, este manual para a aplicação da encíclica Laudato Si. Todo este projeto começou em 2010, em 2015 a encíclica Laudato Si e agora em 2020 este manual onde o projeto de Casa Velha é referido como um exemplo. Que saibamos também nós aliar espiritualidade e conversão ecológica em todos os nossos ambientes. Desejo-lhe um bom domingo e uma ótima semana.